O INSS foi roubado. Nesse momento, a Polícia Federal está investigando um esquema de descontos nas aposentadorias e nas pensões pagas pelo INSS no valor somado acumulado de 6 bilhões de reais, pessoal. É uma notícia que saiu essa semana, é um caso revoltante. Eu fico muito triste com uma situação como essa. Eu imagino que você também fique indignado, triste, frustrado. Só que é uma situação que ela escancara uma realidade dura e que a gente precisa encarar enquanto cidadãos brasileiros, enquanto pessoas que se preocupam com o futuro. Então, no vídeo de hoje, o que a gente vai falar aqui, pessoal, além de esclarecer esse caso, explicar o que está acontecendo, o problema da Previdência Social no Brasil, a gente também vai falar como se aposentar sem depender do INSS. Como que a gente pode se aposentar por conta própria, sem que na velhice a gente dependa do governo, ou dependa de auxílio, de qualquer outra coisa. Então fica comigo até o final desse vídeo para acompanhar todo esse desenrolar. E aproveitando o momento, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever agora. A gente está avançando muito na meta dos 500 inscritos aqui do canal. Já estamos quase aí na metade dessa meta. Então, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade, já se inscreve agora. Também já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com os seus amigos e com os seus familiares, principalmente aquelas pessoas aí que já estão trabalhando há bastante tempo, que pensam já em se aposentar. Esse aqui é um tema super importante, compartilha esse vídeo também. E se você quiser investir comigo, quiser a minha ajuda para monitorar a sua carteira ou para elaborar uma estratégia de investimentos, para fazer uma carteira para você, para sua aposentadoria, para o seu futuro ou para outros objetivos, entre em contato comigo, o QR Code está aqui na tela. Também vou deixar no primeiro comentário fixado e na descrição aqui do vídeo. Deixe os seus dados, aguardo o contato meu de alguém da minha equipe, que a gente vai conversar sobre o trabalho da consultoria de investimentos e elaborar o seu planejamento de forma totalmente individualizada e personalizada. Então, deixe o seu contato aqui através do QR Code ou do link na descrição e no primeiro comentário. E aguardo o contato aí da minha equipe para a gente avançar nessa primeira conversa e elaborar a sua estratégia de investimentos. Começando o tema do vídeo, pessoal, operação da Polícia Federal investiga fraude de 6 bilhões no INSS, o presidente do órgão é afastado. Gente, isso aqui era um esquema que estava acontecendo já desde 2016 de entidades sindicais que estavam fazendo descontos direto na aposentadoria e nas pensões pagas pelo INSS de forma totalmente indevida. Esse caso ainda está sendo apurado. Então eram descontos ali de R$50, R$80, valores que às vezes passavam meio batido, né? Só que as pessoas começaram a perceber, de 2024 para cá, o número de denúncias de descontos irregulares nas aposentadorias aumentou em mais de 1 milhão de reclamações. E aí esse caso explodiu, né? Isso aqui a mídia está abafando muito, a gente está vendo de forma totalmente escancarada, porque isso aqui é um grande escândalo, né, pessoal? E não é de hoje, né? As fraudes aí no INSS, elas já acontecem, a gente tem casos aí já desde que ela foi criada, né? Desde lá da década de 90. Então é mais um caso em que a gente vê aí o dinheiro público sendo mal gerenciado e que nos causa aí uma grande frustração, né? Comente aqui embaixo qual é a sensação que isso te causa, tá? Eu, enquanto jovem, né, enquanto cidadão jovem brasileiro que penso em criar meus filhos aqui, que penso em me aposentar aqui no Brasil, não tenho planos de me mudar, né? Eu fico muito, assim, muito para baixo mesmo, sabe? Frustrado. Acho que a palavra certa é frustrado. Não me dá nem raiva, não me dá indignação. Eu já tive essa fase aí da indignação. Só que hoje em dia, né, pessoal, o que a gente pode fazer, né? Isso aqui acontece toda hora. Infelizmente, esse é o Brasil que a gente conhece. E o que a gente pode fazer é aquilo que cabe a nós, né? Então comenta aí, qual é a sensação que isso te causa, como é que você reage a esse tipo de notícia aqui. Mas da minha parte, é assim que eu fico, né? Fico pensando em como é que eu posso agir para contra-atacar esse tipo de situação, né? Outro dado aqui, né, pessoal, os descontos explodiram na gestão aqui do governo Lula, né? Então, olha só, já tinha esses descontos irregulares lá desde 2016, que nem eu comentei com vocês, né? Na ordem de 413 milhões de reais, esse valor foi avançando aí no Temer, foi também lá no Bolsonaro, e agora aqui no Lula o negócio disparou, né? O negócio meio que perdeu aí o fio da meada, não tinha mais como não deixar explodir essa bomba, e
A Controladoria da União, né, o CGU, já tinha alertado o governo, o Ministério, de que isso aqui estava acontecendo lá em 2023. E só agora que esse negócio veio à tona, né? Então é mais um motivo aí para a gente ficar frustrado aí e indignado aí com essa situação, né? Só que agora, pessoal, eu quero falar para vocês mais uma coisa, mais uma situação, além desses problemas aí de corrupção que a gente já conhece, todos esses esquemas aí que vira e mexe, sai na notícia, o que a gente precisa ter na cabeça relacionado à Previdência Social e que é um problema de concepção do modelo, não é nenhum problema externo, não é um problema de corrupção, não é um problema de gestão, não é um problema de nada. É um problema que ele tem uma raiz demográfica, uma raiz geográfica, né? Da forma como a população brasileira se distribui e que isso aqui vai estourar lá na frente. Vejam só esses dados aqui, ó, pessoal. O que a gente tem na atualidade, tá? Isso aqui, ó, dados de 2024. As pessoas que contribuem com o INSS, ou seja, aquelas que estão em idade ativa, aquelas que trabalham, né? Aquelas que têm lá a sua renda, seja CLT ou seja de forma autônoma, mas que pagam o INSS, né? Contribuem com o INSS, elas são na ordem aí de 136 milhões de pessoas, tá? Então hoje a gente tem aí em idade ativa, contribuindo com o INSS, em torno de 136 milhões de pessoas. E que recebem os benefícios em torno aí de 34 milhões de pessoas, né? Então a gente tem uma relação aqui que ela é minimamente saudável, né? A gente pode até se questionar já em relação a isso, mas é em torno aí de 4 pessoas trabalhando para uma pessoa aposentada ou recebendo pensão. Só que aí, pessoal, olha só as projeções aqui, né? A gente tem projeções para 2034, 2048, 2054 e 2070. Existe hoje no Brasil, né, um fenômeno que a gente chama de envelhecimento populacional. As pessoas estão envelhecendo mais rápido e tendo menos filhos. A nossa taxa de fecundidade aqui no Brasil ela está muito baixa, porque as pessoas jovens estão perdendo interesse em ter filhos, estão focando mais no trabalho, ou ficam o dia inteiro aí no TikTok, não conseguem se relacionar, né? Tem uma série de razões, mas a realidade é essa, as pessoas estão tendo menos filhos. E tendo menos filhos, as pessoas de hoje vão envelhecendo, e aí a tendência para o futuro é que existam mais pessoas mais velhas do que pessoas mais jovens. E isso aí é um fenômeno que já é sabido, que está acontecendo com a economia brasileira há algum tempo, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aqui melhor a consequência disso a longo prazo, mas vamos voltar aqui agora para o estudo. O que ele está nos dizendo aqui, pessoal? Que lá em 2070, a relação de pessoas trabalhando para as pessoas recebendo o benefício da aposentadoria, ela vai mudar completamente. A gente vai ter em torno aí de 100 milhões de pessoas em idade ativa, contribuindo com o INSS, e na ordem de 75 milhões de pessoas aposentadas recebendo o INSS. Então percebam que o número de contribuintes ele tem uma tendência de queda e o número de pessoas recebendo o benefício tem uma tendência clara de aumentar. Então, ó, essa relação aqui ó, entre o número de pessoas contribuindo e o número de pessoas recebendo o benefício vai achatar, né? A gente vai ter aqui uma relação muito pior em relação ao que se tem hoje. Agora, trazendo os dados aqui, ó, pessoal, a relação entre contribuintes e potenciais beneficiários nos níveis de hoje está em torno de 4 para 1, né? 4 pessoas contribuindo para um beneficiário recebendo. E lá em 2070, essa ordem deve ser de 1,3%. Pessoal, é quase uma pessoa trabalhando para uma pessoa aposentada. Pensem se isso pode dar certo, isso aí é impossível de funcionar, não tem como dar certo um negócio como esse, não vai se sustentar. Até porque o sistema de funcionamento do INSS hoje ele é um sistema de repartição. Deixa eu escrever aqui para vocês lembrarem disso. Um sistema de repartição. Então, o que isso aqui significa? Significa que a pessoa que está trabalhando, deixa eu desenhar um bonequinho aqui, né? A pessoa que está trabalhando, ela vai contribuir para que a pessoa que está aposentada receba. É como se fosse lá o famoso, né, o esquema de pirâmide aqui, o esquema Ponzi, né? Quem está aqui embaixo contribui para aqueles que estão lá em cima receber. E isso precisa continuar se retroalimentando. Só que aí essa pirâmide ela está ficando cada vez mais achatada assim, ó. E aí essa base aqui, ó, de contribuintes, ela vai diminuindo cada vez mais. Então, a forma de sustentar lá as pessoas que estão recebendo, que chegaram na idade de se aposentar, isso aqui vai ficar cada vez mais difícil. Porque a pessoa, de novo, né, a pessoa que está contribuindo hoje, ela tem que sustentar a pessoa que está recebendo. A gente não tem
o chamado sistema de capitalização. Esse aqui é um sistema de repartição. Então, pessoal, se a gente tiver muita gente recebendo para pouca gente trabalhando, o sistema não vai funcionar, ele não vai dar certo, sem sombra de dúvida. E aí a gente começa a se perguntar, né? Pô, será que na minha vez o negócio não vai me pagar, né? Eu vou trabalhar minha vida inteira, vou contribuir com a Previdência, e aí quando eu for me aposentar, eu não vou receber o meu benefício? Olha, você já devia ter isso na cabeça, mas é muito provável que sim. E é por isso que você precisa agir agora. O quanto antes você precisa começar a acumular patrimônio, gerenciar sua riqueza, para que lá na sua velhice você consiga se aposentar por conta própria. Mas calma aí que a gente vai falar muito ainda sobre isso nesse vídeo. Então fica comigo até o final. Aquilo que eu estava explicando para vocês, ó pessoal, essa aqui é a pirâmide etária do Brasil nos dias atuais, tá? Então, aqui do lado esquerdo, em laranja, tem as mulheres, aqui do lado direito, em azul, a gente tem os homens, tá? Então, ó, percebam que a maioria da população das mulheres e dos homens, ela hoje está aqui, ó, entre os 20 e os 40 e poucos anos, né? Os homens aqui é a mesma coisa, ó, entre os 20 e os 40 e poucos anos é onde a gente tem a maioria das pessoas aqui do Brasil, ó. A pirâmide, ela é mais esticada aqui, ó, o número de pessoas nessas idades aí intermediárias, entre os 20 e os 40 anos. E nas idades mais avançadas, aqui ó, de 60 para cima, a gente tem menos pessoas, né? E cada vez menos pessoas, porque aqui é uma idade em que as pessoas, né, naturalmente vão falecendo. Então, essa curva aqui ela vai convergindo, né? A gente tem aqui a pirâmide etária. Do jeito como ela está hoje, o que que a gente percebe? Que as crianças aqui, ó, elas são bem menos em relação às pessoas adultas. E isso mostra aquilo que eu expliquei ali para vocês antes, de que as pessoas em idade adulta na geração atual, elas estão tendo menos filhos. E isso aqui vai trazer uma consequência no futuro, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. A projeção da pirâmide etária brasileira, lá em 2070, ela é dessa mudança de curvatura aqui, ó, pessoal. As pessoas mais velhas, ó, entre 50 e 70 anos, elas devem ser a maioria da população. Se isso aqui acontecer, isso aqui é gente que ou vai estar trabalhando mesmo já depois de velha, ou vai estar recebendo o benefício do INSS. E aí entra naquele problema que eu expliquei para vocês antes. A projeção aqui, ó, para as pessoas mais novas é que diminua a proporção da população de pessoas aí que estejam em idade ativa, ou pelo menos pessoas que sejam mais jovens. Então esse envelhecimento da população vai causar um problema muito grande para o nosso sistema de aposentadoria pública no futuro. E aí, pessoal, já tem aqui estudos mostrando que se nada mudar, né, se não tiver nenhuma mudança até agora no INSS, a idade mínima para aposentadoria vai ser de 78 anos em 2060. Vamos imaginar essa situação aqui, ó. Você começou a trabalhar com seus 18 anos, trabalhava, estudava, depois se formou na faculdade, foi se aprofundando aí na carreira, foi ganhando mais, foi contribuindo, começou a ter a sua família, se casou, teve seu primeiro filho, foi avançando, chegou nos 40, nos 50, começou a pensar em se aposentar. Nananina não, não vai ser agora não. Você vai ter que trabalhar até os 78 anos de idade. Pessoal, hoje em dia, isso aqui é inimaginável, né? A pessoa com 78 anos, em média, ela não tem ainda a vitalidade para gozar da sua aposentadoria. Isso é impossível de se imaginar. Claro que a gente projeta que a medicina vai avançar, a qualidade de vida vai melhorar, mas, gente, 78 anos é muito velho. Hoje em dia, 65 anos já é uma idade puxada, né? Só que 78 é muita coisa, é praticamente irrealista um cenário como esse, né? A gente sabe que a medicina avança, as coisas mudam, né? Não tem como a gente saber o que vai acontecer. Mas imagina você, na sua vez, tendo que trabalhar até os seus 78 anos para conseguir se aposentar. Isso aqui não dá, né? Não tem como, você concorda comigo. Então é por isso que a gente precisa pensar por conta própria e agir o quanto antes. E agora a pergunta que não quer calar: como se aposentar sem depender do governo? Porque aqui a gente não fica só na choradeira, aqui a gente bota a mão na massa, aqui a gente trabalha, executa. Então vamos lá, vamos se planejar, vamos entender como que a gente pode se aposentar sem depender do governo. Antes de mais nada, pessoal, olhem essa imagem aqui, que cara bonito, hein? Que senhor boa pinta. Chutem aí quem é esse cara aqui. Pô, esse cara é o Thiagão, né? Evidentemente que esse cara é o Thiagão. E quero saber se vocês adivinham quem foi que fez essa belíssima imagem aí do Thiagão no futuro, do Thiagão coroa, pensando já na aposentadoria. Me digam aí se vocês sabem quem foi que fez essa imagem.
E vou dar uma pista para vocês, tá? Quem fez essa imagem aqui, ó, foi o meu estagiário. O meu estagiário que recebe por mês o salário de R$100 por mês. Eu pago R$100 por mês para esse estagiário para ele fazer essas coisas aqui. Quero ver se vocês adivinham quem é esse cara. Deixem aqui nos comentários. Mas agora, pessoal, chega de brincadeira, vamos para a prática. O Thiagão Coroa aqui, ó, o que eu pensei para o planejamento do Thiagão Coroa aqui, ó. Claro que hoje em dia o Thiagão não tem mais 18 anos, né? Mas digamos que ele começou a se planejar com 18 anos aqui. No início da carreira, né, pessoal, dos 18 até os 20 anos ali, normalmente o que as pessoas conseguem é um trabalho assim mais introdutório, um estágio, um trabalho que não é tão bem remunerado, afinal de contas a pessoa está aprendendo a profissão, está começando a trabalhar. Então, ó, nesses 3 anos iniciais aqui, o Thiagão ele conseguiu guardar 100 pila por mês, R$100 por mês. Ele foi botando lá na carteira de investimentos dele, fez uma previdência privada ali, foi acumulando, guardando 100 pila por mês. Depois, a partir dos 21 até os 27, ele já ganhou um aumentinho, já virou um analista, muito provavelmente, ou já está um pouquinho mais maduro aí na profissão, né? Já está conseguindo ganhar um salário melhor. Ele está guardando agora 300 pratas por mês, 300 pila por mês é o que o Thiagão está conseguindo guardar. E depois, pessoal, dos 28 aos 34, ele vai poupar 500 pila por mês. Até aqui tudo bem tranquilo, né? Bem realista. E aí, ó, a partir dos 35, já no auge da carreira dele, né? Entrando no auge da carreira, aqui ele já está um cara mais maduro, ou ele já é um especialista na profissão, ou então ele já é até um gerente, né? Alguém que está com o cargo aí de liderança dentro de uma empresa, ou já está tocando seu próprio negócio. Ele vai conseguir guardar agora 1.000 pratas por mês, 1.000 pila. Todos os meses ele guarda lá, coloca na carteira de investimentos dele. E aí, pessoal, quando ele está com uns 45 anos, que aqui sim ele já está no auge. Isso aqui é uma coisa, pessoal, vou explicar um pouco melhor para vocês, tá? Quando eu estava fazendo faculdade, eu entrei no primeiro semestre de economia, né? E na minha cadeira introdutória lá de introdução à economia, eu tive um professor que ele me marcou muito. Era um professor, o Dr. Eugênio. Ele tinha já os seus quase 70 anos de idade, um cara calejado, maduro. O doutor Eugênio, o que ele falou pra gente, eu nunca me esqueço do que ele me contou naquele dia. Ele falou assim, ó, a gente está acostumado a falar em auge da carreira, da vida, né? Lembrando dos exemplos que a gente vê na televisão ou vê na mídia, né? E aí as pessoas que chegam no auge da carreira, por exemplo, um jogador de futebol. O jogador de futebol chega no auge muito cedo, né? O auge da carreira dele é lá com 25, até chegar nos 30 anos mais ou menos, porque tem questões fisiológicas, tem toda aquela coisa, né? Só que na nossa carreira, na vida profissional, não é assim que funciona. Na carreira, até a gente ter ali os 30 e poucos anos, a gente ainda está aprendendo muito e tem muito gasto para trabalhar. A gente se torna especialista na nossa carreira, na nossa atividade profissional, só ali depois dos 30 e poucos, 33, 35 anos de idade. A partir dali é que o dinheiro começa a chegar. E o auge da carreira profissional de alguém é com 45 anos de idade. Foi isso que o meu professor explicou naquela ocasião lá. Por que aos 45 anos? Porque você ainda tem gás, você ainda tem energia para o trabalho. Você já é maduro, você já passou por muita coisa, você é muito experiente e você já tem um espírito de liderança que muitas vezes vem da sua família, vem de você já ter criado seus filhos. Então, ó, quando você tem 45 anos de idade, você tem todas essas coisas ainda e é aqui que o dinheiro de verdade ele começa a surgir na tua vida. Então, pessoal, foquem em chegar aí nos seus 45 anos, tá? E usem esse aprendizado aqui na construção da carreira de vocês, tá? Foquem no início em aprender bem as habilidades, em ralar, em quebrar a cara, pensando em chegar lá nos seus 45 já com toda essa bagagem e com ainda muita lenha para queimar. Voltando aqui para o nosso exemplo, então, pessoal, com 45 anos aqui, o Thiagão, já grisalho, idoso, vai estar guardando aí R$ 2.500 por mês. Então, ele vai estar agora já no auge da carreira, ganhando um bom salário e vai estar conseguindo poupar esse recurso aí por mês. E aí, pessoal, se ele conseguir ser muito fiel a esse planejamento e considerando aqui, ó, prestem muita atenção agora, hein? Se ele conseguir uma rentabilidade real na carteira dele, tá? Da inflação IPCA mais 5% ao ano. Esses valores que eu botei aqui, ó, é tudo considerando
essa rentabilidade aqui, ó, 5% ao ano acima da inflação. Nada mirabolante, tá? Uma rentabilidade aqui muito, muito realista para que a gente projete esse futuro aqui do Thiagão já de um jeito bem pé no chão, tá? Sem inventar moda nenhuma aqui. E sempre considerando rendimentos reais, tá, pessoal? Então esses valores aqui, ó, é tudo a valores de hoje, tá? Tudo a valores de 2025. Então dá para ter essa medida de grandeza aqui totalmente direta ao ponto, tá? Então, ó, o que a gente está vendo aqui para o futuro do Thiagão? Com 25 anos de idade, que ele ainda vai estar ali poupando um pouquinho, né, guardando um pouco de dinheiro, ele vai ter lá 25 mil guardado. Vai ser uma reserva de emergência, vai dar para ter aquele colchão ali de segurança, né, na vida dele. Então, tudo certo, está crescendo aí, já está com 25 mil acumulado. Quando ele tiver 35, ele vai ter 117 mil, quase 120 mil já acumulado lá na carteira de investimentos dele ou na previdência que ele bolou ali para o futuro. Agora, com 50 anos, aí a brincadeira começa a ficar legal. Olha que maravilha. Com 50 anos, ele já vai ter 635 mil reais, pessoal. Quase chegando perto do primeiro milhão aí, ó, com 50 anos. Isso só na perseverança, só aguardando um pouquinho do salário dele todos os meses. Depois, pessoal, com 65, quando chegar a hora de usufruir desse patrimônio que ele acumulou, ele vai ter quase 2 milhões de reais na carteira de investimentos dele. Então, pessoal, vejam só, começando cedo, começando muito cedo e sendo muito, muito, muito resiliente, conseguindo poupar todos os meses, ele vai chegar lá na aposentadoria com quase 2 milhões na conta para ele usufruir na velhice. Isso aqui é um belo planejamento, hein, pessoal? E aí, ó, a cereja do bolo, considerando que ele vai usufruir de todo esse montante, tá? Vai usufruir do montante, não só dos rendimentos. Não só dos rendimentos. Tem muita gente que faz essa projeção aqui, ó, dos rendimentos. Tem gente que faz essa projeção considerando somente a rentabilidade da carteira, né? Que ele vai usufruir, por exemplo, de 4% ao ano desse montante. Esse tipo de planejamento ele é correto também, só que aí qual que é a premissa que a gente utiliza? É que ele vai deixar tudo isso aqui de herança. Ele não vai usufruir do montante, ele vai usufruir só da rentabilidade. Nesse caso aqui, ó, eu estou projetando que ele vai usufruir do montante também. Ele vai usufruir do montante também, tá certo? Então, ó, essa é a premissa que a gente está usando e aí o Thiagão vai poder tirar uma renda mensal dos investimentos dele de quase 10 mil reais por mês. Isso aqui a valores de 2025, pessoal. Então, gente, o que eu bolei aqui de premissas, tá? O Thiagão ele vai viver até os seus 100 anos aqui, ó. Então é para o dinheiro acabar quando ele tiver 100 anos de idade. Se ele falecer antes, por exemplo, aqui ó, com 83 anos, ele ainda vai deixar tudo isso aqui de herança para os filhos dele. Mas se ele viver até os seus 100 anos, ele vai usufruir de todo o patrimônio que ele acumulou. Então vejam, ó, essa aqui é a fase de acumulação, ó, ele vai acumulando o patrimônio dele. Lá com 65 anos ele vai ter 2 milhões, que nem a gente viu ali anteriormente. E de lá para cá ele vai usufruindo do patrimônio que ele acumulou, sem depender de ninguém, sem depender do governo, sem depender de ajuda. Ele vai estar sempre usufruindo aí dos quase 10 mil reais dele por mês, de forma aí totalmente autônoma, para ele viver a vida dele de uma forma tranquila. Ah, Thiagão, mas 10 mil não paga nem minha fatura do cartão. Cara, aí você faz para a sua realidade, tá? Inclusive, se você quiser a minha ajuda para bolar essa estratégia aqui de forma totalmente personalizada para a sua vida, para os seus objetivos, para a sua aposentadoria, QR Code está aqui na tela, deixa os seus dados para a gente entrar em contato e vamos montar a estratégia de acumulação de patrimônio para o seu caso em particular, tá? Se você acha que 10 mil é pouco, se você precisa de mais dinheiro para viver a sua velhice, a gente vai montar essa estratégia e chegar com os valores certinho, né? Te dizer, olha, para isso você precisa acumular tanto de patrimônio, precisa fazer aportes mensais do valor de tanto, e aí lá na frente você vai poder ter uma renda vitalícia mensal de tantos mil reais, tá? Então, se você quiser essa conversa totalmente personalizada, entre em contato com a gente, QR Code na tela e o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixe o seu comentário se você já está se planejando para aposentadoria sem depender do governo. Se você ainda não começou, mas quer começar, não perde tempo, entre em contato com a gente aqui para começar o trabalho da consultoria de investimentos. E me diga a sua opinião aqui nos comentários também. O que isso te causa de reação, né? Como é que você reage com essas notícias de fraude no INSS, de corrupção no governo? Comentem aí
Se você, inclusive, já pensou aí em se mudar do Brasil por conta disso, ou se você é fiel, vai querer continuar aqui no Brasil, comentem aí a sua opinião sobre esse tema. Também não esquece de se inscrever aqui no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que ele atinja mais pessoas e também me ajude aqui no crescimento do canal nesse início de jornada. Um grande abraço, muito obrigado por assistir e até a próxima!